E aí pessoal, bem-vindos ao Balde Sound, eu me chamo Rafa Hack. Então pessoal, talvez esse aqui seja um dos últimos vídeos do ano aí do canal, tá? Eu vou estar lançando ainda um vídeo do Philips SHP 95000, agora a minha esposa tá grávida, a gente vai ter um neném, né? Uma princesinha tá vindo aí, que vai fazer eu dar uma pausa, dar uma priorizada nisso, né? Para acompanhar toda a gestação, né? Mas em breve eu vou estar voltando aí, mais pro final do ano, começo do ano que vem. Então, deixando bem claro, não é o fim do canal, é apenas uma pausa, um recesso aí. Se precisar tirar dúvida, pode deixar ali nos comentários, pode escrever lá no Instagram do canal, a Balde Sound. Então pode procurar lá que eu sempre respondo o pessoal que tem dúvida e eu vou estar aí para ajudar vocês aí a escolher o fone certo, beleza? Hoje estamos aqui para comparar esses dois monstrinhos, o Weezer e KZ ASF. O Weezer HE01 é um fone muito bonito, né? Eu já fiz o unboxing, já fiz o review dele aqui no canal. Então vamos começar aqui com ele, falando dele, né? Ele vai ter um acabamento um pouquinho melhor do que o do KZ, tá? Dá pra ver assim que ele tem um esmero, né? Ele é mais bonito, o cabo dele, tudo, né? Ele é mais bem construído que o KZ. A construção em si ela é melhor, né? O ASF às vezes tem uma simplicidade, isso aqui até parece aqueles rosário, né? É bem simples essa parte aqui, né? Do microfone, né? Do cabo. Enquanto no Weezer ele já é mais elaborado, ó, certo? Entrada aqui do cabo, né? Você já vê que tem uma diferença bem grande, né? O ASF ele é bem mais simples nessa questão, né? O cabo em si também é um cabo bem mais simples perto do Weezer. Principalmente aqui em cima na parte dos drivers você vê que o acabamento aqui do Weezer, né? Do cabo é bem superior ao do ASF. A experiência de unboxing dele também é bem diferente, né? Quem não viu o vídeo ali do review, dá uma olhadinha, é um unboxing muito diferente porque ele tem todo um cuidado com a caixa, né, com a embalagem dele, que é bem maior do que a da KZ. Para vocês terem ideia da diferença do tamanho das caixas, né? Então essa aqui é do Weezer HE01, essa aqui é do KZ ASF. Ter uma ideia melhor, dá uma olhadinha lá no vídeo que eu mostro no review deles, né? Que eu mostro como que é a desembalagem de cada um deles e tudo que vem dentro das caixas, beleza? Assistiu o vídeo até aqui? Não esquece de deixar seu like, de deixar seu joinha, se inscreve no canal, ativar o sininho de notificações, isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer novos vídeos aí de fones, de caixinha de som, celular, do que vocês quiserem aí. Tá, chega de enrolação, para de falar de caixa e vamos falar dos fones em si. O Weezer HE01 ele tem drivers dinâmicos, né? Então é um driver só para cada lado e é aquele tipo de driver mais comum, que é o dinâmico, né? Apesar de ele ter alguns diferenciais de construção, né, que proporcionam para ele um som um pouco diferente dos outros fones dinâmicos, ele ainda possui um driver só de cada lado. Já o KZ ASF, ele possui 5 drivers de cada lado, são 10 armaduras balanceadas, né? Então não são drivers dinâmicos. A maior diferença que isso proporciona, tá, é uma separação maior entre as frequências, né? Ele tem um crossover que trata dessa separação, né? O crossover é um componentezinho que ele vai separar essas frequências para cada armadura, né? Ele vai ter uma armadura para graves, 2 para médios e uma para agudo em cada lado do fone, né? Totalizando 10 armaduras balanceadas. E na prática, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o KZ ASF ele vai ter uma separação maior entre as frequências e isso se torna bem nítido quando você tira o Weezer e coloca o ASF para ouvir. O Weezer vai ter um som que ele não é embolado, ele tem uma separação legal entre as frequências, você consegue ouvir bem o que é grave, o que é médio, o que é agudo, subgrave. O subgrave e o grave dele são muito bons. Ele vai ter, só que o ASF ele vai conseguir ter uma distinção um pouquinho maior, um espaço um pouco maior entre as frequências, ele vai ser mais arejado, enquanto o Weezer vai ser um pouquinho mais condensado o som dele.
Então você consegue distinguir bem essa diferença de um driver dinâmico para armaduras balanceadas quando você tira um fone e coloca o outro. Quais são as diferenças entre os dois fones? Graves e subgraves do Weezer são melhores do que no ASF. Isso já era esperado porque o ASF tem armadura balanceada para reproduzir graves também. Na maioria dos fones da KZ e de outros fabricantes, fones que possuem armaduras balanceadas, eles têm junto também um driver dinâmico, que seria para fazer a parte dos graves, porque as armaduras balanceadas não conseguem reproduzir com tanta qualidade a parte de graves, né? E isso se nota nítido assim no ASF. Tem algumas músicas que realmente falta um pouquinho do grave. Se fosse um driver dinâmico, ele teria mais força o grave. Mas as armaduras balanceadas por si só, elas conseguem entregar mais definição, né? E esse que é o diferencial delas. Elas começaram a ser utilizadas, armaduras balanceadas, né? Esse tipo de driver começou a ser utilizado em aparelhos auditivos, para quem tem perda de audição. Então elas trazem maior definição sonora. E a KZ e algumas outras marcas começaram a utilizar as armaduras balanceadas justamente para trazer esse maior detalhamento sonoro nos fones de ouvido. Se o Weezer HE01 tem mais graves, o que eu posso dizer em termos de definição desses graves? Ele vai possuir também um pouco mais extensão de grave do que o ASF. O ASF tem graves mais secos, ele bate mais seco, o Weezer ressoa mais. Então ele vai ter aquele boom a mais do que no ASF, que vai ser mais seco, vai pá. Ele tem mais impacto, né? Partindo para os médios, o ASF ele já vai possuir médios mais para frente do que o Weezer. O Weezer ele é claramente um pouco mais em V do que o ASF. O ASF ele tem um brilho maior nos médios e nos agudos, então você consegue ter um pouco mais de detalhamento também, né, e mais arejamento na música, vai ter mais espaço na música, né? Ele é um fone um pouco mais espacial do que o Weezer, enquanto que o Weezer ele vai ter um som mais aveludado, é um som mais fácil de ouvir, vamos dizer assim. Para uma pessoa que não está acostumada com armaduras balanceadas, com esse som mais seco de armadura balanceada, a pessoa vai gostar mais do Weezer. Em questão dos médios, realmente assim, o ASF leva uma boa vantagem em relação ao Weezer, principalmente não só em volume, mas na questão de detalhamento. O detalhamento do ASF nos médios é muito bom. Principalmente quando você pega uma banda assim que o vocal tem um driver no vocal, tipo AC/DC, Guns N' Roses, que tem aquela distorçãozinha, você sente mais textura na voz do que no Weezer. E também algumas músicas como da Adele, por exemplo, músicas mais focadas na voz, né, do cantor. Quando é um cantor, não é uma banda, assim, né? É um cantor que é o destaque, assim, da musical, né? Então você vai ter mais definição na voz. Em algumas músicas, principalmente, assim, que tem teclado, que tem bastante voz, assim. Então, assim, ó, tem a música ali da Marisa Monte, que eu tô colocando aqui, música do César Menotti e Fabiano, que também tem teclado nessa música, Red Hot Chili Peppers também aqui tem teclado, né, nessa música. Então essas músicas que tem teclado, que tem mais voz, assim, o ASF consegue ter uma definição bem maior, assim, trazer mais para frente esse instrumento e a voz em si, assim, tem mais detalhe do que no Weezer. Primeiramente, não é fácil fazer um comparativo entre fones de ouvido, porque você tem que colocar um, tira, coloca o outro, para pegar bem as nuances, pegar bem a diferença entre um e outro. Eu posso dizer com certeza que os dois são fones excelentes, tá? São muito bons os fones. E a única diferença é que a assinatura sonora é diferente, o tipo de driver é diferente, ele vai proporcionar características diferentes. Mas os dois são fones muito bons e que atende a cada público em especial. Então você vai ter uma definição maior na voz do cantor com o ASF. Quando você está com o Weezer, você tira ele, coloca o ASF, a impressão que dá é que você aumentou uns 2 volumes assim
os 2 passos de volume no teu celular, assim. Parece que a voz vai para frente. Quem gosta muito de sertanejo e quem gosta mais de rock e metal, o ASF é mais indicado. Ele vai te proporcionar mais definição, mais detalhamento, tanto em médios, né, na questão de voz, guitarra, teclado, quanto em agudos também. Os agudos dele, partindo agora para a parte dos agudos, vão ser mais definidos, vão ser um pouco mais presentes também, eles vão ser um pouco mais altos do que no Weezer, na maioria das vezes. Tem algumas músicas que o Weezer consegue chegar no mesmo nível assim de agudo, mas você nota que o agudo do ASF tem mais definição, mais detalhamento. Só que, pô, Rafael, você disse que o ASF tem um problema lá no outro vídeo, que tem um pico nos médio agudos, nos médios. Realmente, ele tem um pico bem na casa dos 800 kHz, se eu não me engano. É possível corrigir, eu expliquei ali usando o equalizador da Pioneer, tá? Que você pode colocar tanto ele na pré-equalização de jazz, quanto numa pré-equalização Pro também, que é muito legal. Porque assim, a de jazz vai só te tirar esse pico ali nos médios e vai deixar o som um pouquinho mais para frente ainda, mas fica assim, não interfere na assinatura sonora, tá? Já a equalização Pro, ela já vai te dar um boost nos graves, então o que falta de grave nesse fone, por causa das armaduras balanceadas, ela vai dar aquele boost legal. Tá, mas fala de uma vez, qual que é o melhor dos dois? Cara, o melhor dos dois depende muito do tipo de música que você ouve. Não adianta eu chegar e falar assim, eu gosto mais do ASF. Eu gosto mais do ASF porque eu gosto mais de rock e de metal. E eu sou uma pessoa chata. Sou uma pessoa que quer definição, que quer quanto mais detalhe melhor. Só que o ASF, ele tem esse problema de ser um pouquinho estridente, né? Justamente por causa de seco, por causa das armaduras balanceadas. Então ele tem essa característica que pode ser muito agressiva para alguns ouvidos e para quem não está acostumado com uma armadura balanceada. Então o que eu digo? Se você gosta de metal, de rock ou de músicas com sertanejo, por exemplo, o ASF vai ter mais definição, mais detalhamento e talvez te agrade mais, beleza? Agora, o Weezer HE01 também é um excelente fone e ele é mais musical. Ele vai agradar a 99% das pessoas que vão ouvir ele. E as pessoas não vão sentir essa perda de detalhamento se não tiver um ASF do lado para comparar. Tem grave legal, tem subgrave legal também, tu consegue ouvir bem a parte de contrabaixo, as partes de virar de bateria. Ele é rápido também, isso é interessante falar, tá? Porque a maior diferença também de um fone com armadura balanceada para um de driver dinâmico é a velocidade do fone. O que é a velocidade do fone? O ASF, ele, por ter armadura balanceada, ele consegue, por exemplo, não se perder, assim, misturar, embolar as frequências. Principalmente assim, você consegue ter uma definição bem grande quando tem uma pedaleira dupla de bateria que faz aquela bateria metranca que a gente chama, né? Então, esse tipo de definição do bumbo da bateria batendo bem rápido, em armadura balanceada ele tem uma definição mais rápida, ele consegue acompanhar bem isso. Enquanto o driver dinâmico às vezes não consegue ter essa velocidade para ter essa definição. Já no Weezer, mesmo sendo driver dinâmico, ele tem drivers muito rápidos que conseguem acompanhar bem essa velocidade da música. Então é um fone que eu recomendo, é um fone muito bom e ele vai se adequar muito bem para música pop, para música eletrônica também. Ele tem um punch, uma batida legal. Ele tem graves bem definidos também, que ele vai ter um pouco de vantagem em relação a ASF nesse sentido. Então assim, pessoal, é isso. Se gostou, deixa o joinha, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. Abraço, até mais!